Não, tá. Então, eu sou professora daqui também. Hoje a gente tem em companhia a honra, o prazer da presença da Heloísa Vinadé, que, então coordenadora do Teatro da Funarte, que eu acho bacana, que ela pode apresentar para a gente e mostrar que a gente está sempre atrás de dinheiro, né? E edital e outras coisas. Então, ela pode ver o que é isso, essa Funarte, o que representa essa Funarte, o que a gente pode conhecer mais de perto ela. Heloísa, eu conheci a Heloísa num dos melhores momentos de produção na minha vida, que foi no Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, dirigido por Aderbal Freire Filho. Durante 10 anos, ou 8 anos, não me lembro mais, a gente ocupou o Glaucio Gil, a gente fez várias peças, e a Elo, ela cuidava do Ian Michalski. A gente, no Teatro Glaucio Gil, a gente fez uma biblioteca, inclusive a gente vendia livro lá, e a Elo que administrava e que movimentava aquela biblioteca que era embaixo. Então, os professores, o público entrava, e a gente deu o nome de Ian Michalski, do crítico de teatro. Quem não conhece, vai na Wikipédia. Quando a crítica era no Jornal do Brasil, uma crítica ótima, podem vir, gente. E aí, ela também é do Sul, já está aqui no Rio de Janeiro desde 1975, 40 anos. E ela é professora, foi também professora, mas formada em filosofia, especialização em filosofia da arte. Então, com muito orgulho, com muito carinho, que é ótimo que ela está aqui com a gente. E aí eu achava legal a gente fazer assim 30 minutos de exposição dela, falar de alguma coisa, e depois a gente fazer as perguntas, tá? Então, por favor, obrigada. Bom, estou super feliz de estar aqui com vocês. Não sei se terei assunto para 30 minutos, mas, enfim, achei muito bacana esse convite da Ana e do Vitor, a confiança dos dois. Eu estou na Funarte há 10 anos, e aí eu queria falar primeiro do entrar na Funarte. Onde é a Funarte? A Funarte fica num prédio chamado Palácio Gustavo Capanema, na Graça Aranha, na cidade, ali entre o Teatro do SESI e o Teatro Sesc Ginástico. É um prédio que, se quem não conhece, devia um dia pegar o metrô, saltar na estação Cinelândia, descer, pegar Pedro Lessa e se deparar com esse prédio, que é maravilhoso. É uma planta dos anos 30. Nos anos 30, idealizaram aquela planta arquitetônica, enquanto a arquitetura brasileira estava no neoclássico, sei lá, ali que tem aquele, hoje, o que? Ministério do Trabalho, mas não é mais Ministério, que não tem mais Trabalho, Justiça, enfim. E tem aquele prédio maravilhoso, belíssimo, que tem na sua ficha técnica o Niemeyer, o Afonso Redi, que depois fez o MAN, o Le Corbusier, enfim, tem uma ficha técnica, aquele edifício maravilhosa. E no primeiro andar, que tem a sede do MINC, do Ministério da Cultura, aqui no Rio, tem uma sala que chama Sala Portinari, que ela é todinha de afrescos do Portinari, toda assim. É linda, maravilhosa, que dá para o jardim do Burle Marx. É um prédio belíssimo e de uma ousadia para os anos 30, inimaginável. Então, o Rio tem essa beleza, esse prédio, beleza, que era a sede do Ministério da Cultura não, da Educação, que não existia, o Ministério da Cultura é novíssimo, é dos anos 90, né? Acho que é 90, eu nem sei bem. Enfim, então era a sede do MEC, que é a educação, né? Era Educação e Cultura, e foi também da Saúde também, foi, enfim, teve alguns ministérios. Lá trabalhou por anos, que era um funcionário público, o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, tem lá o gabinete dele, onde, enfim. Então, é um prédio belíssimo que recomendo. No momento, ele está um pouco desfigurado, porque ele está passando por um processo de restauração. Então, é uma mega... Está tudo diferente, mas ele está lá, a sua estrutura está lá.
O lado que dá para o sol, eu acho isso incrível. É o primeiro prédio no mundo que teve uma estrutura... Parece que eu vim falar de arquitetura aqui, né? Eu acho que... é porque eu sou um entusiasta daquele prédio. O lado que dá para o sol, ele tem uma coisa chamada brise-soleil, que é uma grande persiana móvel, assim, que corta o sol. Então, o lado todo que dá para o sol, vocês olhando para o lado dele, assim, que dá para a Rua Araújo, Porto Alegre, ele tem todas umas coisas azuis, assim. Aquilo é móvel, se movimenta, aquilo tem um mecanismo que movimenta, e a finalidade dele era cortar o sol que vem na parte da tarde, naquela posição, e um sol da tarde num verão carioca, né, num país tropical, é barra pesada. A ventilação dele ali embaixo, nos pilotis, parece que tu está no Nordeste. Ele é uma ventania, que eu não sei de onde é que vem aquela ventania, né? E a gente tem como vizinho a Rica Vale, né? A Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, hoje só Vale, mas que também não dá dinheiro nenhum para nós, enfim. Que a miséria... Aí chegamos na miséria do teatro. Bom, aí entramos no teatro. Então, vocês serão, enfim, vocês estarão entrando no mercado, né? Mas, enfim, de outra forma, vocês como artistas, né? E eu desse lado aqui da miséria, que é, enfim, quem faz teatro precisa... Eu acho que é dever do poder público as políticas públicas para as artes. Eu acho que é fundamental. Eu acho que a arte, o teatro, principalmente, que é uma arte coletiva e efêmera total, é aqui e agora. Não tem como, não vira um DVD. Se virar um DVD, já não é mais teatro, é outra arte, é outra coisa. Se é livro, é dramaturgia, específico. Enfim, é aqui e agora. O teatro é uma arte do aqui e agora, do efêmero, do passageiro mesmo. Quando acaba aquela peça, acabou. Ficou uma memória, uma fotografia, que vem ser outra arte, não é a arte do teatro. Enfim, então, eu acho que tem esse encanto, o teatro. Assim como tem o passageiro do teatro, tem também uma pessoa que vê um teatro, uma peça, um espetáculo, pode mudar a sua vida. Né? Muda a beleza, o que pode haver, o que pode modificar pelo teatro. Eu acho que, de fato, o teatro, qualquer arte pode ser transformadora, né? E o teatro tem esse poder por estar ali vivo, né? Mas também não é esse meu assunto. O meu assunto são, então, a Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes, é um órgão público federal. Então, é uma vinculada do Ministério da Cultura, que o Ministério da Cultura tem umas vinculadas. A Biblioteca Nacional, por exemplo, é vinculada ao Ministério da Cultura. A Casa de Rui Barbosa, que é voltada para a pesquisa, é uma vinculada do Ministério da Cultura. A Fundação Palmares, que é voltada para a cultura negra, afro, enfim, é ligado lá. E a Funarte também é uma vinculada ao Ministério da Cultura, para a finalidade dela é mesmo produzir, vamos dizer, políticas públicas para as artes. Atualmente, bom, então, lá dentro tem várias linguagens. Tem o teatro, que para nós é a mais importante de todas, e é mesmo, porque antigamente existia o Serviço Nacional de Teatro, um órgão único, federal, só para tratar do teatro. Era só o teatro. O teatro sempre foi muito importante. Não desmereço as outras artes, mas eu acho que o teatro é a mais forte delas. Tem a dança lá na Funarte também, tem o circo, a dança e o teatro, e a música e as artes visuais. E os programas integrados, que são, geralmente, produção de livro, edição de livros e programas integrados. Teve um edital agora voltado para mulheres, ano passado, é o CEPIM que toma conta, não é a coordenação de teatro, não. Enfim, então, infelizmente, até agora, o único instrumento que existe para a captação de recurso público, que não seja pela Lei Rouanet, que essa é outra história, são os editais. Os editais públicos. Então, o edital para teatro mais conhecido é o Miriam Muniz. Miriam Muniz foi uma atriz de teatro muito importante, teatro, cinema, enfim, paulista. Nem sei se ela é paulista de nascimento, mas fez toda a sua carreira em São Paulo.
Miriam Muniz é uma atriz já morta e fortíssima, né? Uma cara, para quem conhece, é uma cara meia furiosa. Eu acho que eu até tenho aqui alguma coisa da Miriam Muniz, da cara dela. E, então, o Miriam Muniz, esse edital, aqui é a Cacilda, Glaucio, não tem a Miriam Muniz, não tem, porque eu não trouxe o... Não. Bom, então, a Funarte tem também espaços. Ela tem teatros. Tem o teatro aqui no Rio, tem o teatro Glaucio Rocha e o teatro Dulcina, são da Funarte. E o teatro Cacilda Becker, que é só para dança. Então, ela tem... E tem também a Casa Pascoal Carlos Magno, que é como lá tem um teatro Duzi, que é só para bonecos, teatro específico para teatro de bonecos. E a Casa Pascoal é um albergue. Por exemplo, quando vem grupos de teatro para cá, para o Rio, pode se albergar lá. Claro que funciona como um hotel, tem que reservar, ter tempo, enfim, tem que agendar isso, mas ela tem... A Casa Pascoal alberga pessoas, recebe pessoas de teatro que vêm para o Rio fazer temporada. Bom, então tem esses 3 teatros que também são, esses teatros, como eles são ocupados? Também por edital. Então, é o edital de ocupação, que as empresas só recebe pessoa jurídica, tem que se inscrever como pessoa jurídica, faz uma programação de 4 meses e concorre num edital para ocupar. Durante 4 meses tem um subsídio. Esse ano, cifrão, esqueçam. Não existe mais o cifrão esse ano, enfim. Então, o teatro também ele é subsidiado. O grupo que entra lá ganha um dinheiro até relativamente bom, para fazer uma programação. Não é para fazer uma peça, não é uma pauta de teatro. Sabe? É uma programação, uma sequência de espetáculos, e de preferência se pede também, um dos critérios é que venha gente de fora, teatro de outras regiões do país. Bom, sim, é importante dizer que a Funarte, ela atinge as políticas dela, atinge o Brasil todo, o que já é quase um delírio, porque o Brasil são Brasis mesmo, né? O norte, tu compara o norte, aquelas distâncias amazônicas que só tem como ir de uma cidade para outra de barco. As pessoas vão fazer teatro lá, circulação de um espetáculo no norte, é de barco. A pessoa bota lá no barco o cenário, o figurino, e sai de barco. Lá são as vias para fazer lá naquelas aldeias. Geralmente é o teatro de rua que dá certo lá, porque não tem estrutura. Aí tu compara com o Sudeste. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Minas, Espírito Santo, é outra estrutura, e o Sul. Enfim, então, o Brasil é uma loucura para conseguir fazer uma política que sirva para todos iguais, mas, ao mesmo tempo, a arte é uma só. A gente não pode fazer diferença da arte do Sul, do Norte, do Nordeste, não é. Pode se expressar de uma forma um pouco diferente, mas essencialmente é a mesma. Então, tem que se criar instrumentos para que se dê dinheiro para essas pessoas de diferentes Brasis, e aí começa a dificuldade, né? Então, o que é o edital Miriam Muniz, especificamente? Ele é um edital para fomento, né, de espetáculos, para montagem ou manutenção de grupos, montagem ou manutenção de grupos, e circulação, para circular, para andar, né, por aí. Enfim, aí, como ele funciona? Esse edital é regido por uma série de leis que existem, como a 866, a lei que rege as licitações, uma portaria 29, que é uma portaria que limita muito todo o comportamento de como deve ser um edital, como deve ser a escolha, como deve ser uma comissão de avaliação, enfim. Um edital, quando ele sai, o papel dele, a formulação dele, é toda regida por leis e portarias específicas. Não é uma coisa assim, agora eu vou escrever isso, agora eu vou escrever aquilo. Não. É absolutamente...
Bom, aí o que diz a exigência de uma comissão, que é onde o ponto mais criticado de todos os lugares. Ah, comissão, não sei o quê. Ou então uma frase que você ouve muito, ah, são sempre os mesmos que ganham, blá, blá, blá. É complicado essa afirmação, é complicado afirmar isso, porque as comissões, cada ano, são 10 pessoas diferentes, e das 5 regiões é obrigatório ter representantes das 5 regiões geográficas do Brasil. Então, tem que ter gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, do Sul. Então, tem que ter 2 de cada região, tem que ter. Às vezes, a gente faz um só do Norte, porque o Norte, ele entra, vamos dizer, toda a região Norte chega no Miriam Muniz com 60 projetos, enquanto a região Sudeste com 900 projetos. A região Sudeste. É isso que entra Rio, São Paulo, Minas. O Espírito Santo é muito pequena afluência, porque tem leis municipais e estaduais boas para teatro lá. Então, eles não precisam do Miriam Muniz. É a conclusão que se chega analisando, né, as inscrições e sabendo das políticas municipais e estaduais, que também não é... A gente não pode pensar como única saída o poder público federal. O federal é uma instância, tem o municipal e tem o estadual. Aqui tem o FAT, não é isso? Que é também... O FAT, por exemplo, se não me engano, foi 14 milhões só para teatro, no Rio de Janeiro. O Miriam Muniz é 9 milhões para todo o Brasil. Começa aí a disparidade, a dificuldade de uma seleção. E selecionar os projetos, por exemplo, a Funarte não vota, não tem voto. A Funarte só coordena, ela não tem voto. O voto é dessa comissão, que cada ano é uma comissão diferente. Cada ano é um psiquismo. Eu digo que um grupo sempre forma um grupo psíquico, vamos dizer assim, sei lá se está certa essa palavra psíquica, mas, assim, tem comissões que dizem, não, vamos priorizar os teatros de grupo. Não, vamos priorizar aqueles que nunca ganharam nada. Vamos priorizar aqueles que de cunho mais social. Depende, cada comissão cria lá também uma forma de avaliar. Mas eu quero dizer que é muito difícil. O primeiro lugar é muito difícil, por quê? As pessoas, aí são vocês, não leem edital. Sabem, assim, de orelhada, assim, no penúltimo dia, dizem, aí que está correndo, amealhar algumas coisas ali, puf. Então, um bom projeto, um projeto assim, modelo, é raro, é muito raro. Então, dá para a gente concluir também, com a permissão de vocês, que eu concluo que não leem edital, não leem. Porque hoje em dia tudo é muito rápido, né? O telefone, o e-mail, o zap, é tudo muito imediato. Tu pegar um edital que tem 12 páginas e ler e entender, isso aí é uma África hoje em dia, eu acho, porque as pessoas realmente não leem, porque aí apresenta, tu tem que ficar indo e vindo, uma loucura tu ler um projeto. Então, fazer um projeto bem feito, o dia que vocês entenderem bem isso, ler e fazer exatamente o que manda ali, como um roteiro, já é meio caminho andado, porque isso facilita muito. Tu está apresentando uma ideia com uma justificativa clara, com um objetivo claro, com um orçamento claro, dizendo quais são as ações, o que pretende, enfim. É simples fazer um projeto, não precisa páginas, é muito simples, desde que siga o que pede aquele roteiro que o edital pede. Então, ler um edital é um conselho de velha que eu dou para vocês. Peguem, quando quiserem participar de um edital, tenham a paciência de pegar e ler aquele edital. E não deixem para o penúltimo dia, porque aí vai sair porcaria, não vai sair bem. E aí vai competir com alguém que fez um mega projeto, com tempo, não precisa ser grande, né? Mas, enfim, essa coisa de, por exemplo, sempre ganham os mesmos, eu fico muito nervosa com essa frase. Eu estou dizendo essa frase porque eu já ouvi essa frase muitas vezes, recebo muitos e-mails com isso.
É muito chato, porque se convida pessoas que se entendem, que são pessoas que têm sabedoria no teatro. Eu sempre procuro fazer comissões, não é só eu que invento essas comissões, é junto com o diretor do Centro de Artes Cênicas, passa pela presidência, não sou eu da minha cabeça. Mas eu sempre tento mostrar, assim, busco na universidade, busco cabeça assim, acadêmica, de algum professor de teatro, enfim, uma cabeça acadêmica, busco uma pessoa de teatro de grupo, busco pessoas, produtores independentes. Eu sempre tento fazer a cara de uma comissão bastante mista, que represente todos esses focos que se pode ter na leitura de um projeto. Quer dizer, um professor vai ler de um jeito, aquele que faz teatro de grupo de outro, aquele... Enfim, eu busco isso desesperadamente, mas, enfim, somos falíveis e essa coisa toda. Então, eu já vi, por exemplo, uma vez, por exemplo, os Clowns de Shakespeare, que quase todo mundo que vocês conhecem, esse grupo, os Clowns de Shakespeare, lá de Natal, não? Enfim, é um grupo muito forte em teatro, que não é do eixo Rio-São Paulo, que é lá do Rio Grande do Norte. Ele é um grupo muito interessante, assim, um grupo que faz uma boa parceria no sentido estético, vamos dizer assim, com o Galpão. O Galpão, vocês já ouviram, né? De Belo Horizonte. Enfim, então, os Clowns de Shakespeare quase sempre concorrem ao Miri Muniz. Quase sempre estão lá, ganharam uma única vez. Por quê? O jurado acha que eles não devem ganhar, porque eles têm o patrocínio da Petrobras, eventualmente. Aí outro, não ganha porque não sei o quê. Eu quero dizer que a competição é muito danada, é terrível. Aqui no Sudeste, então, onde vocês vivem e vão conseguir ter sucesso, porque vocês vão conseguir, é trabalho. Como é que dizia, Ana? No centro, você falava muito aquela... a vontade como princípio de ação do Brecht, não é isso? É uma frase do Brecht. Não, é do Brecht. Bom, então, eu tenho certeza do sucesso de vocês. Então, eu quero dizer que vocês estão num território muito competitivo, vocês estão num território muito denso, né? Quer dizer, a competição é muito grande. E essa competição se revela também nos editais, nos projetos. São muitos os projetos do Sudeste, e muitos projetos bons. Aqui tem muita gente boa, mas como tem uma divisão de prêmios, o edital já divide tantos prêmios para o Norte, tantos para o Nordeste, ele não federaliza, ele não diz tantos para o Amazonas, tantos para o Acre, não, ele por região. Então, a região Sudeste é que tem maior número de prêmios, mas é um nada, perto... Isso já são 6 horas? Eu já falei tudo que tinha que falar? Que é isso? Sim, é meia hora. 30 minutos. Então, bom, então o edital é isso, é quase assim, eu estou conversando sobre o edital como uma ferramenta de execução de uma política pública. O que é uma política pública? São normas, são instrumentos que se busca para fomentar, no caso da Funarte, para fomentar, isto é, para dar dinheiro para que as pessoas façam o seu trabalho. E lá também tem o edital para dança, que é Klaus Viana, que foi um grande bailarino, depois, mais velho, um coreógrafo maravilhoso, que viveu aqui no Rio, São Paulo, mas muito aqui no Rio, que foi casado com a Angel Viana, que vocês devem conhecer também. Então, o prêmio Klaus Viana é de dança, é específico de dança. E o Carequinha é o de circo, da professora de vocês, a palhaça Margarita, né? Margarita. Margarita é a pizza. Não tanto. Não tanto.
por exemplo, quem se inscreve para circulação, todo mundo ganha a mesma coisa, entendeu? 100 mil para circular. Aí tem montagem, manutenção de grupo, é uma categoria, montagem e manutenção de grupo, aí varia. Aqui no Sudeste é 150, 180 para essa categoria. O Norte já não tem 150, o que dá uma briga nacional. Por que aqui tem 150 e no Norte não tem 150? Entendeu? Com um cobertor deste tamanhinho, tem que cobrir todo o gigante adormecido, né? Então, o carequinha é para... montagem, a mesma categoria é montagem e manutenção de grupo. A mesma categoria, tu escolhe ou montar ou fazer manutenção de grupo. Manutenção, geralmente, ele vai apresentar o repertório dele. Entendeu? Esse não, por exemplo, se tu tem um espaço, um galpão, tu não pode comprar tinta para pintar a parede, não pode. É um dinheiro só para a parte artística, não técnica. Não pode comprar uma filmadora. Entendeu? Tem que fazer um espetáculo, ou, enfim, ou mostrar o repertório, no caso de manutenção de grupo. Ou montagem, fazer uma montagem. E a segunda é a circulação. Só tem essas... São duas categorias. Esse é o Miriam Muniz. O carequinho eu não entendo. Não, esse é outro programa, né? Esse é um programa que a Funarte também esse ano não terá. Esse ano também, como vocês sabem, vocês vivem também aqui, estão lendo jornal, estão sabendo, embora são jovens, a cabeça deve estar num lugar mais de sonhos e de vida mais onírica, digamos assim. Estamos vivendo um momento de recessão muito forte. Então, a cultura sempre é... Não digo que é o primeiro, também não tem sentido persecutório que a cultura é o primeiro que corta. O ministro tem uma frase, tem uma piada que o ministro conta, eu não sei direito, mas assim, se tira 10 quilos de um obeso, não vai ser nada. Tira 10 quilos de um gordo, não vai ser nada. Tira 10 quilos de um esquálido, morre. Então, essa piada é a que ele conta. Então, é isso, quer dizer, esse ano é um ano de recessão brasileira, vocês sabem, o Levi dizem que é assim, está sentado no dinheiro para fazer superávit primário, sei lá, dizem, eu não entendo de economia, mas dizem coisas assim. Fato é que até hoje não entrou um centavo na Funarte, por exemplo. A Funarte está devendo todo mundo que ganhou o prêmio Miriam Muniz ano passado, que ganhou os editais de ocupação para ocupar o Teatro Glaucio Rocha, a Dulcina. Eu estou falando só no Rio, porque a Funarte tem São Paulo, Minas e Brasília. A Funarte tem esses braços, assim, com espaços importantes. E todos eles têm edital, e todos eles, ninguém recebeu nada, nenhum teatro. O Glaucio Rocha está fechado, que é quase um crime, um teatro fechado. O Dulcina está aberto porque quem está lá tem um dinheiro da Petrobras, não sei o quê, barará, captou e está lá. Enfim, então, esse ano é um ano sem dinheiro. A Funarte é assim, esse ano, então eu vim num momento trágico, dizer, sabe o que tem para você esse ano? Nada. Então, é horrível, entendeu? Eu disse, Ana, é o pior momento para tu me convidar para ir lá, mas é o que eu tenho para dizer. Então, por exemplo, tem um programa de oficinas, de capacitação. Não é formação, é capacitar alunos de teatro, então, já formados, enfim, é para capacitar, reciclar. E também atende o Brasil todo, e as pessoas são sempre oficinas gratuitas, naturalmente. A Funarte paga o prolabore do professor, sempre escolhido por alguém lá do Sergipe, que é uma aula com a Karen Ascioli. Então, tá, a Funarte manda a Karen Ascioli, quer dizer, se ela quiser, naturalmente. Ela quis, ano passado, ela foi. Casualmente, estou dando um exemplo concreto. Enfim,